Eu começaria dizendo que o que nós estamos vivendo no Brasil é mais um ciclo de tentativa do neoliberalismo de se implantar aqui. Eu diria que é uma implantação tardia, porque né, no primeiro mundo esse processo já passou. Tiveram outras tentativas também recentes na nossa história, desde a primeira com o governo Collor, que nós derrotamos e tiramos o Collor da presidência. Depois, com o Fernando Henrique Cardoso, foram 8 anos também que essa agenda tentou voltar para o país. E depois dos governos do PT, vem agora essa, vamos chamar, terceira onda neoliberal aqui no país, com algumas especificidades que marcam essa conjuntura. Uma delas é que, enquanto as outras experiências, inclusive a do primeiro mundo, o neoliberalismo tentou chegar em alguns países dentro dos marcos da democracia liberal, para esse terceiro ciclo no Brasil, ele teve que romper com a democracia, teve que romper com os marcos da democracia liberal por uma razão muito simples: não conseguia ganhar uma eleição. Esse conjunto de ideias que ele representa, de propostas que ele representa, as duas experiências fracassadas com Collor e com Fernando Henrique, não lhe davam nem lhe dão popularidade, aceitação social capaz de ganhar a eleição. Então, perderam 4 eleições para o PT, 2 para o Lula, 2 para a Dilma, e tiveram, portanto, que fazer essa opção de romper com o pacto democrático no país. É nesse contexto que se deu o golpe contra a presidenta Dilma, é nesse contexto que se deu a prisão do presidente Lula e a eleição do Bolsonaro para a presidência da República. São acontecimentos encadeados nessa ofensiva neoliberal no Brasil. O combate ao PT foi de tal forma radicalizado, e esse enfrentamento também foi de tal forma radicalizado, que teve como consequência, praticamente, foi dizimado no país o centro político. Praticamente foi todo ele absolvido, conduzido para a direita. E a pior direita, a extrema-direita. O PT sobreviveu, o objetivo, na verdade, era destruir o PT, não era só derrotar o PT, era destruir o PT. O PT sobreviveu, o centro político, que na verdade era a aposta inicial deles, o Alckmin, principalmente, chegaram a inventar o Luciano Huck e outras possibilidades, nada disso vingou e acabaram fazendo uma opção de pacto com o diabo, aliança com a extrema-direita, de modo que esse terceiro ciclo do liberalismo, que eu chamo, ele vem com um grau de radicalidade, de polarização muito mais forte do que os anteriores. Então, há, na verdade, uma opção política do governo de extrema-direita de manter esse grau de radicalidade e de polarização. Até porque ele enfrenta no próprio bloco conservador algumas disputas e procura hegemonizar o bloco conservador a partir de uma base de extrema-direita que ele tenta manter em permanente mobilização. E, para fazer isso, ele está se obrigando a uma escalada retórica cada vez mais agressiva. Os últimos episódios, que nós vamos aqui depois comentar, demonstram isso. Então, essa polarização, o governo e o presidente não desceram do palanque e nem querem descer do palanque, até porque, para descer do palanque, ele teria que governar.
e ele não tem a menor condições de governar. Absolutamente incompetente, incapaz, inepto para governar. Há aqui meio uma terceirização do governo, com o Paulo Guedes tocando a agenda econômica, a agenda neoliberal, se tentando, a partir do Moro, estabelecer um estado de exceção, um estado policial no Brasil, que nós vamos comentar um pouco sobre isso, e aquele setor mais extremista, os olavistas, os bolsonaristas, nessa pregação insana que a gente tem visto, com uma tutela militar que, de alguma forma, fica endossando a governabilidade. Acho que é esse o arranjo que está estabelecido nesse governo. E aí, num contexto desses, de extrema polarização, a primeira vítima do processo é a verdade. Eles não trabalham com elementos da realidade, não trabalham com factual, trabalham com a distorção do factual, trabalham com a distorção da realidade, porque a partir da realidade é impossível sustentar as ideias que eles representam, que eles defendem. E é nesse processo de distorção da realidade que está se dando esses debates atuais e que também se deu todas as iniciativas de rompimento democrático. O golpe foi feito em cima de um crime de responsabilidade que não ocorreu, a tal das pedaladas que nunca houve. A prisão do Lula se dá num processo forjado, em toda uma tramóia que já está bastante elucidada com as revelações do site The Intercept. Vê-se, portanto, que o Lula não só não cometeu nenhum crime, como foi vítima de uma articulação dentro de setores do Judiciário e do Ministério Público que atuaram politicamente, atuaram na promoção e defesa de um projeto de poder. Isso está mais do que claro. E também, na própria eleição, o processo de fake news e ataques que foram feitos durante a eleição para que o Bolsonaro chegasse ao poder. Então, há um forte componente aí de morte da verdade, de relativização da verdade, ou como alguns estudiosos preferem, de pós-verdade. Então, é um elemento também dessa conjuntura. As políticas do governo também trabalham com essas premissas. Quando saíram os dados sobre o desmatamento, sobre as queimadas, que um próprio organismo do governo indicava aumento de 278%, o INPE, o que é que o governo fez? Demitiu o presidente do INPE. Ao invés de encarar os fatos, de encarar a realidade, ele negou os fatos e demitiu o portador da notícia. Mesma coisa também é uma prática recorrente. Só que isso, para quem governa, tem um desdobramento terrível. É diferente de um deputado de baixo clero ficar proferindo bravatas na tribuna, na imprensa ou em qualquer lugar. É diferente quando fala presidente, quando fala ministro. Isso tem consequências para o país, para a vida das pessoas e internacionalmente também. Desde lá atrás, por exemplo, quando ele dizia: vou transferir a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Nem transferiu nem nada, mas criou toda uma dificuldade com os países que fazem a Liga Árabe, são 22 países, prejudicando, inclusive, relações comerciais com a gente e tudo isso. Então, cada manifestação passa a ter um impacto muito grande. Esse sobre a Amazônia em particular, não foi só a manifestação,
a escalada retórica, mas também uma política ambiental totalmente desastrosas. 334 reservas, unidades de conservação, o governo disse que ia rever todas. Rever todas as unidades de conservação, para ampliar as áreas, para permitir desmatamento, aceitar o garimpo. As reservas legais também disseram que iam rever, que as reservas legais são as terras particulares que têm que preservar uma parte de verde, onde não tem desmatamento, etc. A proposta do governo era acabar com as reservas legais. Rever as unidades de conservação, que são espaços onde o Estado administra, e acabar com as reservas legais, que são propriedades particulares regulamentadas, né? O freio na fiscalização. O fiscal que multou o Bolsonaro foi demitido. Qual a demissão do INPE que eu já falei? Qual a mensagem que uma política ambiental dessa passa para essas figuras que vocês mostraram aqui na abertura? O madeireiro, o grileiro, aquele que quer praticar o garimpo ilegal, do agronegócio, que está tudo liberado. Que pode tudo. Terra sem lei. E aí se deram, entenderam isso, começaram a queimar, começaram a devastar. Até de forma articulada, né? Para o que se denominou Dia do Fogo, ela está me lembrando aqui. O que o governo não esperava era a repercussão, a reação que esses episódios teriam, tanto no país como internacionalmente. É algo que colocou em xeque o próprio apoio que ele trabalha no mercado, né, nos setores do bloco conservador que lhe dá sustentação, porque o impacto foi tão grande que se cogitou e ainda se cogita de embargos a exportações brasileiras, ao comércio com o Brasil, e isso num país que já tem praticamente 13 milhões de desempregados, o desastre seria ainda maior, aumentando significativamente o contingente de desempregados no país, queda na balança comercial, enfim, um conjunto de implicações nisso. A reação do governo foi desastrosa também. Mais aumento de carga retórica, chegando ao absurdo de insultar a primeira-dama de um outro país. Esse desastre, no entanto, também abriu a possibilidade para que o G7 chegasse a cogitar ideias que são profundamente agressivas aos nossos interesses. A internacionalização da Amazônia, por exemplo, nós não podemos jamais aceitar a relativização da nossa soberania de parte do nosso território. Quando o Macron estabeleceu que o Macron, todos sabemos, é de direita, mas nem a direita suporta o grau de estupidez desse governo brasileiro. Mas, além da polêmica com o governo brasileiro, com o presidente, ele aproveitou para procurar legitimar as barreiras comerciais europeias em relação ao país. Ele já tinha interesse nisso, já vinha sofrendo pressão do agronegócio francês para isso, e colocou na pauta a internacionalização da Amazônia. Então, é um debate que a irresponsabilidade do governo brasileiro permitiu que voltasse a ser cogitado. Porque toda vez que o presidente Lula participava desses fóruns internacionais, ele afirmava a soberania brasileira sobre a Amazônia e também a nossa responsabilidade e a nossa capacidade de cuidar da Amazônia, de combater o desmatamento, de reduzir a devastação. Então, o Brasil precisa ter
e se dá na condição de cuidar bem da floresta amazônica, para que não se dê margem a esse tipo de discurso, dessa pauta voltar à tona. E também a gente viu o prejuízo do ponto de vista até mesmo da cooperação internacional. Ajudas que vinham para o Fundo Amazônico, a atuação de organismos internacionais, ONGs, no combate ao desmatamento. Acho que a política de cooperação nos interessa. No entanto, nenhuma ingerência nós podemos aceitar. Então, é essa linha tênue que se deu esse debate e que o governo do Brasil permitiu esse tipo de coisa. Então, esse exemplo da política ambiental é apenas um dos. Mas o que tem, de fato, é que o governo trabalha com esse processo de radicalização, como eu disse, tentando hegemonizar o bloco conservador a partir dessa base extremista que dá sustentação ao governo, intimidar iniciativas como a do Rodrigo Maia, do Dória lá de São Paulo, de diminuir os poderes do presidente, um semiparlamentarismo, um semipresidencialismo, coisa do tipo. Tem essa disputa entre eles, mas também tem entre eles muito consenso. O governo, eu definiria como um governo neofascista e neoliberal. Essas são as duas facetas desse governo. Quanto mais ele consegue agregar pautas que convijam, que criem consensos dessas duas facetas, mais apoio do bloco conservador ele tem. Às vezes, no entanto, essas pautas geram contradições nesse próprio bloco. A pauta da reforma da Previdência, por exemplo, foi uma pauta que criou um grande consenso nesse bloco todo. Já a pauta da educação, por exemplo, ela reúne ela concilia alguns interesses, mas, ao mesmo tempo, ela não tem esse consenso todo. Mas a política do corte de gastos para as universidades, para os institutos federais, de intervenção nas universidades, ela está casada com a pauta neoliberal do Futurice, que indica para privatização, para transformação da educação em mercadoria. O que hoje, para nós, é um direito... Falta um minuto? Mas eu tenho 4 para concluir. Eita, ainda tinha muita coisa. Pode falar. O que para nós é um direito, querem transformar num serviço. A educação é para quem puder comprar. É a diferença de um direito para um serviço. Direito é para todos. É um dever do Estado. Um direito nosso está na Constituição. Esse movimento é para transformar numa mercadoria, num serviço. Quem puder tem, quem não puder não tem. Quem puder compra, quem não puder não compra. Então eu vou dar uma puladinha aqui e vou para os desafios do Bloco Popular. O Bloco Conservador tem essa conformação, tem uma pauta neofascista de ataque às conquistas civilizatórias, questões como a diversidade, questões como o feminismo, o ambientalismo, todos esses valores civilizatórios que nós conquistamos durante dezenas, décadas, séculos até, estão sob ataque. Democracia e essa faceta neoliberal, desse novo ciclo do capitalismo no mundo, de acumulação a todo custo, que trabalha basicamente em 4 linhas de acumulação. Acumulação da renda do trabalho, portanto, tirar a renda do trabalhador e transferir para o capital. A reforma trabalhista tem esse sentido, o salário mínimo tem esse sentido, a reforma da Previdência tem esse sentido. A acumulação dos recursos naturais, esse ataque à nossa biodiversidade, ao pré-sal, todos os nossos recursos naturais têm esse sentido. A acumulação de fundos públicos
a reforma da Previdência, a PEC dos gastos, também tem esse sentido, transferir recursos públicos para o capital privado e a acumulação dos mercados, apropriar-se de mercados. Quando eles querem fragilizar ou até privatizar a Petrobras, que é a 7ª petroleira do mundo, não é outra coisa a não ser para abrir mercado no mundo todo para os petrolíferos deles. Quando eles colocam toda essa agenda de privatização, também é nessa lógica. Quando vendem a nossa Embraer para empresa de aviação internacional, também é para essa lógica de apropriação de mercado. É um novo ciclo de apropriação. No entanto, o que nós precisamos entender é que, do ponto de vista do bloco conservador, nenhuma alternativa nos serve. Não podemos ter nenhuma ilusão. Portanto, Bolsonaro, Mourão, Rodrigo Maia, qualquer coisa que venha de lá, nada disso interessa para a classe trabalhadora. Nada disso nos interessa. Nós temos que construir o nosso próprio projeto. Um projeto de país soberano, inclusivo, democrático, sustentável. E para isso nós temos que trilhar, a meu ver, uma luta de médio e longo prazo. Esse enfrentamento, se nós fôssemos hoje estabelecer uma correlação de forças, eu diria que ela ainda é favorável ao outro lado. E que o nosso papel é de acúmulo de força, de reforçar a nossa organização, a nossa luta, manter a nossa agenda de mobilização e nos prepararmos para acumular mais força e reverter esse jogo. Portanto, o nosso papel, ele se dá em duas frentes básicas. A primeira, da resistência. Tudo isso que foi mostrado aqui é muito importante. O enfrentamento de toda essa agenda que está aí. As pautas de resistência, no momento, elas têm um apelo de mobilização maior. Defesa as chamadas pautas defensivas, a defesa da educação, a defesa da Amazônia, a defesa da aposentadoria, a defesa do salário mínimo, a defesa da democracia, a defesa do Lula. Essas pautas, eu ainda as classifico como pautas defensivas. Até que a gente acumule força para que a gente tenha capacidade real de estabelecer uma alternância de poder. Uma mudança de correlação de força, que a gente possa encurtar no mais breve tempo possível esse novo ciclo neoliberal do Brasil. Essa é a nossa tarefa outra, ou seja, criar uma alternativa pós-liberal no país. Aí nós temos que construir as frentes, temos que, enquanto partidos, conversar muito entre nós e estabelecermos um projeto de um novo Brasil, um projeto de futuro que reconheça o nosso legado, mas que indique os caminhos para o Brasil pós-liberal, que nós vamos ter que refazer muito do que foi desmantelado e incluir o país no novo ciclo de desenvolvimento nacional, de inclusão, de sustentabilidade, de uma nova cultura socialista no nosso país. Então, essa, em resumo, é o nosso desafio. Fazer isso agora, no momento atual, requer de nós compreendermos as mudanças estruturais da sociedade brasileira. Às vezes a gente é seduzido pela palavra de ordem. Temos que voltar às bases. Temos que estar em contato com as bases, é verdade. Mas quais bases? Quais são as bases hoje em que nós vamos fazer o nosso trabalho de organização e de mobilização? Algumas mudanças estruturais nós precisamos entender que estão se dando na sociedade brasileira. A desindustrialização, por exemplo. Hoje a economia brasileira
a indústria representa menos de 10% do PIB. Então, aquele operariado que fez as greves do ABC de 78 e que nos ajudou a restabelecer a democracia, não existe mais. As fábricas estão fechando. As negociações lá em São Paulo é por emprego, para manter na indústria automobilística. Há um processo de financiarização muito forte da economia e de junção do capital produtivo e articulação com o capital financeiro. Há um processo de precarização muito grande, de informalidade nas relações de trabalho. Há uma convergência digital na sociedade, onde tudo pode caber no celular. É nessa nova realidade, nessas transformações estruturais da sociedade brasileira, que eu não vou poder aprofundar muito aqui, mas uns chamam de precariado, outros falam da informalidade, que se dá, ou deve se dar, o nosso processo de organização e de luta. E aí, quando você tem 13 milhões de desempregados, mais 4 milhões de desalentados, que já estão desempregados há 2 anos, que não procuram mais emprego. Quando você tem, no total de 24 milhões de subutilizados, que não trabalham sequer as 40 horas semanais, porque não tem atividade profissional para fazer. Você tem aí uma margem muito grande para a cooptação do individualismo, que é outra característica dessas mudanças estruturais, que é o baixo apelo ao associativismo, ao coletivismo. Então aí entram as igrejas, entra o crime organizado, para cooptação dos indivíduos. A ideologia do indivíduo, que é empresário de si mesmo, o sujeito tem um Uber, tem uma borracharia, tem uma venda de salgados, é microempreendedor individual, é PJ, pessoa jurídica, só ele, e começa a pensar como se fosse sócio da FIEC. Estabelecendo competição de um com o outro, como se o outro do lado fosse o concorrente, como um empresário enxerga outro empresário, eliminando a nossa concepção de classe. Então, para concluir, eu digo, o enfrentamento ele é amplo, ele é ideológico, ele é cultural, ele é político e ele é econômico. E temos que fazê-lo, né, em todas essas frentes. Quando a gente faz uma plenária dessa, que começa com a dinâmica, que tem o vídeo, que tem o debate, tudo isso é uma nova forma de estabelecer esse debate que nós estamos fazendo. É a gente buscando novas linguagens, é a gente buscando novas formas de furar essa bolha, de nos comunicarmos para fora, conseguir atingir esse universo, outro que está lá e que nós, sindicatos, às vezes, temos dificuldade de chegar até ele. E, por fim, para a gente furar essa bolha, para a gente reverter esse quadro, para a gente mudar a correlação de forças, nós temos que contar, além das nossas organizações, os nossos partidos, com lideranças de massa, que consigam conversar com o país, que consigam falar para a grande população, que sejam ouvidas numa amplitude, numa escala maior. Quando a gente tem, no exemplo do Nordeste, governadores que se reúnem para fazer um contraponto ao governo federal, quando se reúnem 9 governadores do Nordeste, eles falam para o país todo. As novas lideranças que estão surgindo nesse processo são muito importantes. Mas todos nós aqui sabemos, e eles também sabem disso, que quem mais tem capacidade de se comunicar com esse país, de conversar com o povo brasileiro, de se fazer entender e sentir pelo povo brasileiro, é aquele que está lá em Curitiba, que eles não querem deixar sair de lá de jeito nenhum. O Lula livre, portanto, está dentro da nossa estratégia. E eles não tiram o Lula, e não tiraram ainda, porque estão envergonhados, estão constrangidos. O Gilmar Mendes declarou ontem, o Lula merece
merece um julgamento justo. Até o Gilmar. Mas ele sabe que o Lula do nosso meio, o Lula entre nós, é fundamental para a gente virar esse jogo. Portanto, eu digo para vocês, vão julgar os habeas corpus, nós não podemos ter expectativa. Nós temos que ter luta, mobilização, colocar o Lula livre, dialogando com todas essas bandeiras que nós estamos trabalhando. E para encerrar mesmo, você me pediu para fazer, já vou fazer o convite para sexta-feira, junto com o companheiro Haddad, lá na praça da Gentilândia, a partir das 18 horas, fazemos um grande ato em defesa da educação, em defesa da Amazônia, por Lula livre e registrando também os 40 anos da lei da anistia. Muito obrigado e me coloco aqui à disposição para a gente continuar o debate.